Eu sou, claro, da área jurídica, tive oportunidade de militar nas várias frentes que o direito oferece. Fui advogado, fui membro do Ministério Público e recentemente conduzido à magistratura. Sou o primeiro juiz cego do Brasil, muito me orgulho. Enfrentei, no entanto, muito preconceito, porque minha vida se desenvolveu num momento em que não havia políticas inclusivas no Brasil. Não havia cotas, não havia instrumentação, não havia sequer uma atitude respeitosa com relação às pessoas com deficiência. É claro que em 30 anos de carreira eu pude constatar que o Brasil evoluiu muito. E sou um cidadão que muito me orgulha de ser a prova dessa evolução. Gostaria de abordar o conceito da pessoa com deficiência do ponto de vista, claro, jurídico. Isso significa que eu vou agradecer a contribuição dos que me antecederam no sentido de superar os aspectos semânticos, os aspectos literais do conteúdo da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e também da Classificação Internacional de Funcionalidade. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar é que a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, na verdade, representa um passo, um estágio de avanço do conjunto dos direitos humanos como um todo. O primeiro ponto importante a ser dito é que ela foi uma convenção legitimada pelo diálogo direto entre os diplomatas, entre o corpo governamental e pessoas com deficiência de todo o mundo. Do ponto de vista habermasiano, Habermas é um filósofo da escola de Frankfurt que acredita que o aperfeiçoamento da democracia se dá pelo diálogo. Eu poderia então afirmar que a Convenção da ONU é um dos instrumentos mais democráticos do conjunto dos direitos humanos, porque, segundo o Mr. Don McKay, que foi o presidente dos trabalhos, em manifestação recente, 71% do texto dessa convenção decorreu da colaboração direta, da participação direta das pessoas com deficiência que tinham voz efetiva na redação daquele texto. Eu penso que é importante frisar que o sistema de direitos humanos, o sistema de evolução do processo civilizatório, vem se aperfeiçoando mais acentuadamente a partir da segunda metade do século XX, apesar da adversidade natural que o direito sempre enfrenta, há resistências. Mas, de qualquer forma, eu posso afirmá-lo porque a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, consagra o princípio de que todo ser humano nasce livre e igual em dignidade e direitos. Essa parêmia, essa frase, revolucionou o direito, porque a dignidade tomou o centro da construção dos instrumentos jurídicos a partir de então. Isso se deve ao fato de que as promessas do século XVIII e XIX ruíram no tempo da Segunda Guerra. Ruíram porque Hitler e Mussolini foram eleitos a partir de leis democraticamente votadas, foram majoritariamente escolhidos e, por intermédio de leis majoritárias, oprimiram oficialmente pessoas vulneráveis, como as pessoas com deficiência, como os judeus, etc. Como todos nós sabemos, os próprios alemães tratavam de enviar aos campos de concentração todos aqueles que queriam ver fora do convívio social, inclusive alemães com deficiência. É por isso que, em 1966, a ONU sistematizou o conjunto de direitos humanos nos pactos internacionais dos direitos econômicos, culturais e políticos e dos direitos civis, econômicos, sociais e políticos e dos direitos civis e políticos.
Esses direitos, então, formam uma unidade indissolúvel. Não se pode falar em liberdade individual sem falar também nos direitos sociais que foram conquistados no século XIX. Não se pode, portanto, falar em liberdade sem igualdade. Aí está, novamente, a parêmia da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todo ser humano nasce livre e igual. Ou seja, não há liberdade sem igualdade, não há igualdade sem liberdade. São valores indissolúveis. Não? E é por isso também que, desde então, a ONU vem se dedicando a vários grupos vulneráveis que historicamente vão se revelando e conquistando seu espaço. É por isso que a ONU tratou, portanto, das mulheres, tratou, portanto, das crianças, tratou também dos perseguidos em razão da raça, tratou daqueles também perseguidos em razão de sua origem, por serem imigrantes, tratou daqueles que estão submetidos ao trabalho forçado ou tortura, os prisioneiros, e tratou finalmente das pessoas com deficiência. E deverá certamente tratar de outros grupos vulneráveis que vão se apresentando de acordo com a própria mobilização. Esse conceito, portanto, da pessoa com deficiência abraçado pela Convenção da ONU tem uma característica absolutamente revolucionária do ponto de vista do direito. Revolucionária porque toda a legislação anterior, e eu entendo que ela não foi recepcionada no Brasil pela nova ordem constitucional, na medida em que o Brasil incorporou a Convenção da ONU à nossa Constituição, tudo que está contrário a ela, anterior a ela, não foi recepcionado. Um aspecto que me parece que não foi recepcionado, isso é uma avaliação jurídica, é aquele conceito que antes vigia no Brasil, que estava justamente no Decreto 3298, que tinha como tônica a caracterização da pessoa com deficiência a partir do ponto de vista clínico, né, da incapacidade, e o artigo 4º, inclusive, que listava algumas pessoas com deficiência, adotava como critério o Código Internacional de Doenças. Portanto, o critério clínico era o que imperava na legislação brasileira e, ao meu ver também, pelo que pude, em rápida análise do direito internacional, imperava no mundo acerca da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência era vista como problema meramente clínico.